Glória a Deus. Graça e paz a todos, irmãos. Venho nessa oportunidade, quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus, uma necessidade que eu tenho visto nos dias que nós estamos passando, que é muito lamentável. A igreja está no estado que está, nessa frieza espiritual, nesse comodismo, e as portas se abrindo cada vez mais e mais para o mundo entrar na igreja. Os crentes de hoje perderam a sua identidade. Antigamente se conhecia um crente quando ao longe já avistava a pessoa, já podia se dizer que era um servo de Deus. Hoje em dia, às vezes nem até perguntando a pessoa, e quando a pessoa diz que é crente, a gente até admira pelo seu comportamento tão equivocado e tão fora do padrão bíblico que Jesus ensinou para nós. Quero citar para os irmãos uma palavra que está no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 21, versículo, eu gosto muito dessa passagem, versículo 32 ao 35, mas eu quero observar com os irmãos que Jesus falou assim: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e esse dia vos pegue de improviso, porque virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Orai em todo o tempo, vigiando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que irão acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, nós estamos passando uma época tão difícil e as mensagens do sermão profético têm ficado cada vez mais distantes da realidade dos irmãos. E Jesus, ele falava essa passagem com relação à vigilância. Nós estamos vigilantes, porque o dia da volta de Jesus, ele será um dia que vai vir para pegar de surpresa aqueles que não estão esperando. Ele contou, logo em seguida, ele contou uma parábola, uma comparação, dizendo que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar as suas portas. Aí ele conclui dizendo: estáis vós também apercebidos, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, se ao meio-dia, se ao entardecer, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, a igreja está muito desapercebido. O que era pecado já não é mais pecado. Depois da liberação da televisão para os crentes, que aconteceu lá na década de 90, que aconteceu lá pelo ano de 97 a 99, e aquela grande polêmica, os pastores começaram a desistir de lutar e batalhar pela palavra da verdade, acharam melhor liberar, e daí começaram as liberações posteriores, e deu no que deu. Pastores hoje fazendo sexo até mesmo dentro da própria igreja, com irmãs, com pessoas que dizem ser levita, mulheres que outrora eram mulheres de Deus, hoje já não podemos dizer a mesma coisa, cantam letras que agradam o povo, que não fala mais, não tem a essência do Evangelho, que prega a verdade, verdadeiramente o Evangelho. Jesus não é mais o centro das mensagens, Jesus está de lado, fala-se muito de prosperidade, de conquista, de conseguir, de possuir, de adquirir, e nunca fala da essência que é a santidade, a Deus, o respeito pelas coisas sagradas. Faz-se hoje humor do que é santo, do que é sagrado, mancha essas coisas que nós vemos aí na igreja. E o Senhor Jesus, ele contou uma parábola também,
para nós concluir aqui essa meditação, esse pensamento, é que Jesus falou sobre a parábola das 10 virgens. E na parábola das 10 virgens, ele falou algumas coisas que rapidamente eu vou observar com os irmãos. Ele disse que o reino do céu é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do seu noivo. Bom, ele fala algumas coisas sobre isso. Primeiro era 10, mas 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então fala-se da proporção de salvação, porque só as virgens prudentes puderam entrar na festa das bodas, as loucas ficaram para trás. Mas eu quero meditar com os irmãos e refletir sobre a oportunidade que foi dada. A oportunidade foi dada para as 10, não foi só para as virgens prudentes. A Bíblia diz que eram 10 virgens que saíram ao encontro do seu noivo, sendo que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes levaram azeite consigo nas suas vasilhas, mas as outras 5, as 5 loucas, não levaram azeite consigo. Ou seja, todas elas tinham vasilhas. As prudentes, como ela é prudente, a palavra prudente quer dizer prevenida, elas se preveniram pensando, pode demorar, pode ser longa a jornada, então vou levar uma reserva. E as loucas não se preocuparam. Então, as loucas, ela se aplica também ao servo negligente da parábola dos talentos que Jesus falou. Servo mau e negligente, quer dizer, negligente é aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não faz. Então, as loucas sabiam que tinha vasilha. E se tinha vasilha, era para levar, mas acharam muito pesado levar o azeite, vai que não precisa, levar peso à toa, e aí foram à vontade. E as prudentes, por mais dificultoso que fosse levar o azeite consigo nas suas vasilhas, elas levaram o azeite nas suas vasilhas, na sua reserva, e aconteceu o mesmo para as 10. O noivo demorou e todas elas adormeceram. Então, tanto as prudentes quanto as loucas adormeceram. Porém, quando saiu o clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, no versículo 6, né? São Mateus 25, no versículo 6 diz, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, que é o clamor da meia-noite, que eu chamo. A meia-noite é o ponto alto da noite, assim como o meio-dia é o ponto alto do dia. É o ponto de maior escuridão, é a meia-noite, porque tá no intervalo da noite, está no meio, na metade da noite, só resta mais 6 horas para amanhecer. Então, ponto alto. Então dá a entender que a vinda de Jesus, o clamor pela vinda de Jesus, que vai se tornar iminente, porque ao contrário do que os dizem hoje, que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, é iminente, isso não é verdade, porque acontece que tem que se cumprir algumas profecias que o próprio Senhor Jesus falou, e a palavra de Deus nos garante isso, e uma das maiores está se cumprindo, que é a apostasia generalizada, essa bagunça, esse inferno que virou o meio evangélico, essa podridão, essa nojeira, que quem é santo, quem é salvo, quem tem o Espírito Santo, quem ora, que busca a Deus, sente asco, sente ânsia de vômito ao ver o que está acontecendo. Então, essa apostasia generalizada já está acontecendo, só que ainda resta uma, que a igreja só vai sair da terra quando, depois que o anticristo assumiu o controle, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? A vinda do Senhor não será assim, não será breve, né? Que algumas pessoas diziam, como os pastores têm pregado hoje, que pode ser qualquer momento, e Paulo negou essa afirmativa, dizendo: ninguém vos engane como se a vinda do Senhor estivesse próxima, porque não será assim, sem que primeiro aconteça a apostasia,
e apareça o filho da perdição, o qual o Senhor o desfará com o assopro da sua boca e com o resplendor da sua vinda. Portanto, o anticristo tem que ter assumido o controle para que a igreja possa sim estar em eminência da volta de Cristo. Então, esse período de que a igreja está passando, essa podridão total, e que os crentes, por mais que se pregue a verdade, fale da verdade, eles ficam como se estivesse adormecidos, eles não conseguem perceber aquela verdade que está sendo falada. Ainda que tem um ou outro que percebe, mas a maioria parece que está cochilando, está dormindo. Agora, o mais importante é que aqueles que estão dormindo, se forem prudentes, ele tem uma reserva de azeite ali na sua vasilha. Porque quando saiu o clamor, a Bíblia diz que todas vão despertar. E aquelas que forem loucas não têm reserva de azeite. Então suas lâmpadas estão se apagando. E não vão ter, porque vai ser perseguição, vai ser tribulação, vai ser tortura, vai ser prova, vai torturar, vai querer, o anticristo provavelmente vai querer que todos adorem ele, porque está escrito na palavra. Paulo diz que ele vai se assentar no templo como se fosse Deus, querendo parecer Deus, e Deus tem que ser adorado, ele vai querer ser adorado, e as pessoas, sabendo que ele não é o verdadeiro Senhor, não vai querer, e aí vai ter a tortura e tudo isso que a gente sabe, que a gente supõe, que a gente vê na palavra, que vai acontecer. Portanto, aqueles que não estiverem com a reserva de azeite, não vai ter o ato de bravura, de lutar até o fim. Algumas pessoas dizem, mas quem tem o Espírito Santo? Se a pessoa não tem azeite, o Espírito é representado pelo azeite. Se a pessoa não tem reserva, está vazio, não buscou, não orou, não jejuou, não consagrou, não se afastou do pecado, está com a vida toda torta, está com a vida cheia de falha, né? Quantos aí que já casaram e descasaram mais de 5, 6 vezes? Pessoa que vive, namora com a menina e dorme com ela, é como se fosse lá no mundo. Como é que uma pessoa dessa tem Espírito Santo? Então, vai ser muito triste para essas pessoas. E nesse período, a Bíblia diz que não vai haver como comprar o azeite, porque a venda nessa hipótese da parábola, meia-noite, elas todas estão fechadas, porque naquela época as lâmpadas serviam para iluminar o caminho, porque era escuro, e o caminho difícil, com pedras. Então, o período de escuridão é o período das trevas que está dominando o mundo. Como já o mundo jaz no maligno, ainda há alguma luz. Mas depois somente aqueles que tiverem reserva para iluminar, que serão luz no meio das trevas. Aqueles que não tiver reserva, eles não vão conseguir brilhar. Então, esses não vão conseguir superar a tribulação e as dificuldades que vai acontecer. Então, isso eu quero meditar com os irmãos, porque depois, quando as loucas chegaram e bateram na porta, o noivo falou uma palavra muito triste, que é semelhante a que Jesus falou em Mateus, no sermão profético: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Ele falou essa mesma palavra de uma forma diferente para as virgens loucas. Quando elas bateram e pediu para abrir, ele falou: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Então Deus, o Senhor Jesus, ele não conhece aqueles que estão em desconformidade com a sua palavra. Reflita nessa palavra, irmão. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo possa convencê-los, aqueles que estão fora da palavra, a se enquadrarem na palavra, viverem uma vida de santidade, de oração. Esforce para fazer a vontade de Deus, lute contra o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que é santo santifique-se ainda, ou seja, continue em santificação e luta em busca, porque só assim nós vamos chegar até o fim. Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Amém.